Tomografia computadorizada de crânio, Dr. Christian Ximenes. A gente vai falar um pouquinho sobre tomografia de crânio, nada muito detalhado. Lembrando que não é uma aula para o especialista, é uma aula para se ter uma noção geral de tomografia. Para começar, a gente tem que lembrar que tomo basicamente significa cortar, então a gente tem a tomografia são fatias, são imagens de fatias do crânio. Nessa aqui a gente tem nessa imagem aqui um, uma demonstração de que os cortes feitos dessas fatias eles não são perpendiculares ao plano horizontal. Eles são num ângulo que também é conhecido por órbito meatal. Órbito da órbita e meatal do meato acústico externo. Então, órbito meatal é um plano diagonal. E por que existe esse plano? Na verdade, é para que é o mesmo ângulo aproximadamente da base do crânio, para que você consiga livrar o maior número de imagens possíveis da base do crânio, tá certo? O maior número de imagens possível da base do crânio. Aqui então a gente vê que num arranjo no filme da tomografia você começa com os cortes mais baixos e você vai subindo. Nessa imagem aqui a gente vê o corte mais baixo, a base do crânio, ossos na base do crânio, e aí quando os ossos, a base do crânio some, elas somem por inteiro. E esse é o objetivo desse, basicamente desse ângulo da imagem da tomografia. Lembrando também que a imagem, existe uma convenção de que quando a gente olha a imagem de uma tomografia, a gente tem que imaginar que o paciente está aqui, tá certo? E esse corte é feito e o paciente ele está com os pés voltados para você e a cabeça voltada lá para frente. De tal forma que esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito, assim como está demonstrado nessa foto aqui do paciente deitado num aparelho, num tomógrafo. Então, lado esquerdo, lado direito, aqui sempre é o lado esquerdo, aqui é o lado direito, apesar de que a maioria das imagens vai ter um L ou um R mostrando qual é a esquerda e qual é a direita. Mas convenção, por convenção, esse aqui é o lado esquerdo e esse daqui é o lado direito. Quando a gente começa a olhar para uma imagem, só para observando ó, o Rzinho aqui, lembrando que aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. A gente, você pode começar olhando basicamente para o que você quer. Você, a tua ordem de avaliação, de exame, de olhar uma tomografia, você estabelece. Mas eu sugiro que você comece primeiro olhando para o que não é neuroeixo, para o que não é parênquima encefálico. Tá? Então, olha a parte óssea, olha as outras estruturas, órbita, os olhos, enfim, as mastoides, dá uma olhada no geral, os seios paranasais, dá uma olhada para ver se você identifica alguma alteração. Né? E aí, depois disso, você pode ir para o parênquima em si, tá certo? Quando você vai olhar no parênquima, você tem que observar que na tomografia computadorizada, ela avalia a densidade, o raio-x, assim que é a radiação usada na tomografia, tá certo? Ele vai atravessar com maior facilidade o que é menos denso e vai ser mais bloqueado, a gente pode dizer assim, com o que é mais denso. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as imagens mais claras, aquilo que é mais denso, e as imagens mais escuras, aquilo que é menos denso. Na tomografia, o que tem menos densidade é o ar, e o que tem mais densidade, fisiologicamente falando, é o osso. Então, esse branco aqui que a gente está vendo, que é o mais denso, é o osso, e aqui a gente está vendo, por exemplo, dentro da mastoide, ar. No, em se tratando de parênquima, o que a gente observa é o seguinte: o córtex cerebral ele é mais denso. Então a parte mais cortical, a casca do cérebro, ela é mais densa e a substância branca é menos densa. Aqui a gente tem algumas estruturas que são bem escuras dentro do parênquima cerebral, que são os ventrículos, mas a gente vai falar deles daqui a pouco.
Os cortes, como a gente estava vendo, eles começam de baixo. Esse desenho aqui está mostrando que o primeiro corte então do encéfalo vai ser no bulbo, a estrutura mais baixa que a gente tem, né? Aqui medula, a ponte, o bulbo, enfim. Os cortes mais baixos vão ser, alguns vão pegar ainda um pedacinho da medula, outros vão pegar o bulbo, mas se a gente olhar aqui, por exemplo, a gente vai observar que o primeiro corte aqui é o bulbo, tá certo? Se a gente começar a subir, a gente percebe que começa a pegar também o cerebelo, e aqui, por exemplo, pega um pedacinho do lobo temporal. Se a gente vai ver aqui, a gente já começa a observar aqui, por exemplo, o cerebelo aqui, e essa pontinha do temporal aparecendo já bem aqui. Se a gente sobe um pouquinho mais, não aparece mais somente cerebelo, a gente já tem aqui o lobo temporal e uma pontinha do frontal, né? Considerando também que se a gente está pegando bem a metade do cerebelo aqui, o que a gente vai ter é que a gente vai pegar já a ponte, né? Então, se a gente vai para a imagem, a gente vê que a gente começa a pegar mais o lobo temporal, a ponta do frontal, como a gente está falando, o cerebelo, tá certo? E aqui já é a ponte, tá certo? E começa a aparecer aqui o quarto ventrículo, mas a gente vai falar mais para frente. E aqui, ó, frontal, temporal, a ponte e o cerebelo. Frontal, temporal, ainda ponte, já uma transição ponto mesencefálica e o cerebelo. A gente continua subindo e aí ele vai começar a não pegar mais somente cerebelo, ele já pega inclusive córtex occipital, tá certo? Ele vai pegar o frontal, o temporal e lembrando que mais ou menos nessa altura aqui você já tem escondido embaixo do lobo temporal a ínsula, que é córtex também. Lembrando que o lobo temporal é como se você tivesse uma parte uma porção dessa parte do cérebro aqui e ela tivesse crescido tanto que ele tivesse se dobrado para frente, tá certo? Quando ele se dobrou para frente, ele cobriu a ínsula que ficou escondida aqui embaixo, tá? Então, se a gente vai ver aqui, ó, a gente já vê essa dobra bem aqui e a ínsula começa a aparecer aqui. A ínsula bem aparente aqui, ó. Pode ver que o córtex ele vem aqui e ele faz essa dobra e forma o córtex da ínsula aqui, e aí a outra dobra, a dobra que vem mais posterior, e continua o córtex aqui, né? Então esse córtex aqui que a gente está vendo aqui é o córtex da ínsula. E aqui a gente vai vendo então tanto parte do cerebelo quando começa a aparecer também o occipital. Até que o cerebelo começa a sumir aqui. A gente só vê o vermes aqui, aqui, pronto, sumiu o cerebelo e aí a gente já não tem mais cerebelo aparecendo. Geralmente o cerebelo ele vai sumindo, o córtex occipital também vai desaparecendo logo em seguida e o occipital ele some quase junto com o córtex da ínsula. Aqui a gente já vê um restinho de córtex da ínsula aqui sumindo e quando o córtex da ínsula some, geralmente a gente sabe que também acabou o lobo occipital e dali em diante é só lobo parietal, que é nessa imagem aqui, e frontal. Lobo aqui a gente, por exemplo, só tem agora lobo parietal e frontal. Lobo parietal e frontal até lá em cima, até os últimos cortes. Outra estrutura que a gente usa para identificar a tomografia, nos serve de referência, são os ventrículos. Como a tomografia, mais uma vez a gente fala, começa de baixo, então a primeira parte dos ventrículos que a gente vê, o primeiro ventrículo que a gente vê é o quarto ventrículo, né? Então a gente vê aqui cortando o quarto ventrículo, e a gente vê a formação do quarto ventrículo aqui, quarto ventrículo aqui, quarto ventrículo aqui, tá certo? Se a gente sobe mais um pouquinho, a gente corta essa estrutura aqui, ó, que é o terceiro ventrículo. O quarto ventrículo e o terceiro ventrículo, eles são estruturas singulares, né? Ao contrário dos ventrículos laterais. Daí o porquê chamar terceiro e quarto ventrículo, porque os ventrículos laterais seriam, ou melhor, são
o primeiro e o segundo ventrículo. Então, o terceiro ventrículo, quarto ventrículo. Aqui a gente já começa a ver, então, o terceiro ventrículo aparecendo aqui, esse fiozinho aqui no meio, estrutura única, terceiro ventrículo, tá certo? Só que quando a gente sobe, a gente já começa a cortar os ventrículos laterais, o primeiro e o segundo ventrículo, um à direita, outro à esquerda, e corta aqui, e se a gente vai lá para a imagem, a gente vai ver eles aparecendo. Eles começam a aparecer aqui e aparecem aqui. Aqui a gente tem a parte anterior dos ventrículos laterais, alguns chamam de cornos anteriores dos ventrículos laterais, tá certo? As partes anteriores dos ventrículos laterais, as partes anteriores dos ventrículos laterais, que é o que a gente vê aqui. Quando a gente sobe mais, a gente já vê o dorso dos ventrículos laterais. Eu vou voltar na imagem só para mostrar o seguinte. Quando você corta aqui, você corta a parte anterior dos ventrículos laterais, mas corta também a posterior dos ventrículos laterais, que vai aparecer aqui, por exemplo. Ó, você vê as partes anteriores dos ventrículos laterais e aqui as partes posteriores dos ventrículos laterais. As partes anteriores e as posteriores. Elas estão separadas justamente porque você corta aqui e não tem ventrículo lateral aqui no meio e tem aqui na parte de trás. Quando você sobe, você vai cortar o dorso. Opa, eu voltei. Você vai cortar o dorso aqui, ó. E aí é quando aparece a imagem aqui, ó, do dorso dos ventrículos laterais. E aí eles ficam uma estrutura única. Aqui está separada a parte anterior da posterior e aqui já não está mais separado. Está junto, tá certo? E aqui dentro dos ventrículos laterais você já consegue ver aqui esses dois pontinhos aqui, que são os plexos coroides. Aqui tanto pode ser um restinho do tálamo, como pode ser também parte dos plexos coroides que estão dentro dos ventrículos laterais. Outras estruturas que nos servem de referência são os núcleos da base. Não são gânglios da base, são núcleos da base, tá? Apesar de que alguns livros você ainda vai encontrar, será em inglês, basal ganglia, enfim, mas o certo são núcleos da base. E eles ficam bem no centro do cérebro, bem no centro do cérebro. Aqui você vai ver que quando pega esse corte mais na metade do cérebro, aqui você já começa a pegar os ventrículos laterais. Aqui, ou melhor, desculpa, ventrículos laterais não, os núcleos da base. Aqui você vai ver os núcleos da base bem no centro do cérebro. Aqui. E como é que você os identifica? Você vai ver que aqui, ó, a substância branca, que é mais escura, córtex, e você vai ver estruturas com a densidade do córtex aqui no meio do cérebro. Aqui você vê uma, aqui você vê a outra, magiando a parte lateral, né, fazendo a parede lateral da parte anterior dos ventrículos laterais. Você vê uma outra parte aqui também, ó, aqui, tá certo? Então vamos lá. Se eu pegar aqui os ventrículos, você vai ver o que? Ó? Os ventrículos estão bem aqui, você vai ver lateralmente aos ventrículos essa estrutura aqui roxa. Aqui é a cabeça do núcleo caudado. É a cabeça do núcleo caudado. O núcleo caudado, se eu voltar umas imagens aqui para mostrar, é esse aqui, ó, que está dando essa volta aqui, ó. Daí o nome núcleo caudado, né? Como se a parte aqui fosse a cauda. Ele acompanha a curvatura dos ventrículos laterais. Ele margeia, ele vai fazendo a parede lateral dos ventrículos laterais. E aqui é a cabeça do núcleo caudado. Se você vai ver aqui, você vai ter então essas três estruturas aqui. Na verdade, são três, mas são duas e na tomografia a gente vê quase que uma só. Que estruturas são essas? Aqui você tem o putamen, nessa cor mais salmão aqui, e essa cor mais, sei lá, azulada, é o globo pálido. E o globo pálido aqui está separado em duas partes, porque tem a parte interna do globo pálido e a parte externa do globo pálido. Tá? Mas aqui na tomografia a gente vê esses três núcleos, ou dois, sei lá, isto é, putamen, globo pálido, parte interna e externa, como se fosse uma coisa só. A gente chama essa uma coisa só na anatomia de núcleo lentiforme. Núcleo lentiforme. E é o que a gente vê na tomografia, o núcleo lentiforme. Então a gente vê aqui a cabeça do caudado e aqui
formando o núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme ele fica meio que triangular, tá? Cuidado para aqui não misturar com o córtex da ínsula. O córtex da ínsula está aqui, mas tem uma linhazinha aqui separando. E aí você vai ver que forma essa estrutura meio triangular aqui. A parte mais externa da estrutura triangular é o putamen e a parte mais medial desse triângulo seria o globo pálido, mas não dá para, com confiança, você separar essas estruturas na tomografia, não. Na ressonância até dá, mas na tomografia não dá, não. E aqui, ó, bem aqui, que nessa imagem especificamente não dá para ver melhor também, mas nessa dá, ó, grandão aqui, ó, que aparece até como que juntando assim um bigode meio esquisito, sei lá. Bem aqui, ó, eu estou circulando essa estrutura, a gente tem o tálamo, tá? Então, mais uma vez, vamos falar dos três aqui, ó. Cabeça do núcleo caudado, o lentiforme e o tálamo. Do outro lado agora, cabeça do núcleo caudado, o lentiforme aqui e o tálamo. Essa estrutura mais escura, essa parte de substância branca que separa os três, ó, aqui está separando o caudado do lentiforme e aqui está separando o lentiforme do tálamo. Essa estrutura de substância branca aqui é chamada de cápsula interna. Cápsula interna. Aqui, mais uma vez, substância branca, cápsula interna, separando a cabeça do caudado, que é, repetindo, a parede lateral da parte das porções anteriores dos ventrículos laterais. Aqui o lentiforme e aqui o tálamo. E a cápsula interna separando. Por que eu estou falando tanto da cápsula interna? Pelo seguinte, essa parte da cápsula interna aqui, ela traz os prolongamentos, os axônios, tanto dos neurônios motores que estão descendo, como dos axônios dos neurônios sensitivos que estão subindo. Então, se eu tenho uma lesão aqui, por exemplo, que é bem comum no AVC, por exemplo, eu não preciso ter uma lesão grande. Uma lesão pequena, bem aqui, já é o suficiente para causar uma hemiparesia com ou sem uma hemihipoestesia completa, pegando face, membro superior e membro inferior. Então, uma lesão pequena é capaz de causar um estrago grande. Por quê? Porque está pegando todos os axônios que estão se reunindo, e aí é o primeiro lugar que eles se reúnem, digamos assim, por exemplo, os axônios motores. Aí é o primeiro lugar. Antes deles tem a corona radiata, que são os axônios motores, não só motores, mas enfim, os axônios que estão descendo, e eles vão se reunir aqui pela primeira vez. Uma lesão aqui causa uma hemiparesia. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que dá para ter uma noçãozinha básica de tomografia com isso.